Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária Mirim. Convido neste momento para compor a mesa de vereadora Mirim, suplente Annelise Moura Feitosa Gonçalves Pinheiro, da Escola Básica Municipal, professora Adelaide Stark. Convido também a ex-vereadora Mirim da legislatura 2020-2021, Emily da Silva. Cumprimento a todos os vereadores mirins, aos ilustres alunos da Escola Básica Municipal Tiradentes e professora Júlia, que muito nos honram com suas presenças. Beleza. Solicito aos vereadores mirins que confirmem presença em plenário. Convidamos a todos que puderem, para em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional.
Convido a vereadora Mirim Amanda Eduarda Ferreira para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da 10ª Sessão Ordinária Mirim. Em 11 de julho de 2022, às 15 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 10ª Sessão Ordinária Mirim do ano, sobre a presidência do vereador mirim Yuri Mendes Covas Barent. Em seguida, o presidente mirim solicitou que os vereadores mirins confirmassem presença em plenário. Constatado o número regimental de vereadores mirim, deu-se início à sessão, com a execução do hino de Blumenau. A vereadora mirim Rafaela Aichin de Siqueira Pereira fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro secretário fez a leitura da ata da 9ª Sessão Ordinária Mirim, que foi aprovada por unanimidade. Após, fez uso da tribuna livre o ex-presidente da Câmara Mirim de Blumenau, legislatura 2022-2021, Arthur Mendes Ismael. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Foi colocado em discussão e votação o requerimento de número 25, de 2022, que foi aprovado. Após o presidente mirim informou o início do processo de eleição para os cargos da mesa diretora do segundo semestre da legislatura do ano de 2022, tendo sido eleita a chapa de número 2, composta pelos vereadores mirins Helena Pereira Lima, como presidente, Matheus Brea Novaski, como vice-presidente, Samuel Henrique Batista, como primeiro secretário, e Julie Weber, como segunda secretária. Nada mais havendo a tratar, a presidente mirim eleita deu por encerrada a presente sessão ordinária mirim, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 8 de agosto de 2022, às 15 horas, nesta Casa Legislativa. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovada. Justificaram a ausência nesta sessão ordinária a vereadora mirim Maria Eduarda Coelho. Convido neste momento... Convido neste momento a vereadora mirim suplente Annelise Gonçalves Pinheiro, da Escola Básica Municipal, professora Adelaide Stark, para usar a tribuna livre pelo tempo de até 10 minutos. Boa tarde, eu cumprimento a nossa presidente da Câmara Mirim, Helena Pereira Lima, e os demais restantes na mesa diretora. Em dezembro de 1838, um homem chamado Raimundo Gomes, conhecido como Cara Preta, e seus amigos invadiram uma delegacia do Maranhão para libertar seu irmão, que foi acusado injustamente. E, segundo ele, libertou todos os demais restantes e os presos também que estavam lá. Incrivelmente, isso deu certo, e os ex-presidiários se espalharam pelo interior e formaram um grupo e algo havia incomodando eles, que era a economia agrária, que a economia do Brasil, mais especificamente do Maranhão, era formada por algodão, que o rival que era os Estados Unidos, estavam vendendo mais e os clientes estavam comprando dos Estados Unidos, e aí eles estavam perdendo clientes, e isso afetava negativamente apenas a população pobre do Maranhão. E aí, devido a essa situação, eles acabaram fazendo um acordo com o Partido Liberal do Império e saíram enfrentando as forças policiais conservadoras, até se juntar Manuel Ferreiro dos Anjos, também conhecido como o Balaio.
As 2 filhas de Balaio foram violentadas sexualmente por um policial. Ele matou o policial, invadiu a delegacia e se juntou ao grupo do Cara Preta, juntamente com o Negro Cosme, que liderava um exército de 3.000 ex-escravos. Negro Cosme, a partir desse movimento, começou a se chamar de tutor e imperador das liberdades bem-te-vis, para ter uma associação com os intelectuais e liberais e verem que eles são contra os conservadores. Em agosto de 1839, quando o grupo estava concentrado em Caxias, no Maranhão, e lá estava um exército comandado por Luiz Alves de Lima e Silva, futuro barão e sucessivamente duque de Caxias. Os conflitos eram violentos e a perseguição durou até 1941, onde já haviam matado aproximadamente 12.000 escravos e sertanejos. Essa revolta é chamada de balaiada, e como muitas das outras revoltas do Brasil, infelizmente apenas terminaram em sangue e mortes. E no final são sempre os mesmos que falecem, escravos e pobres, assim como a Guerra de Canudos. Porém, nós não nos esqueceremos da história de cada uma delas, o peso histórico e as lutas contra um império corrupto. Obrigada, Annelise. Convido agora a ex-vereadora mirim da legislatura 2020-2021, Emily da Silva, para usar a tribuna livre pelo tempo de até 10 minutos. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a presidente mirim, Helena Pereira Lima, aos demais integrantes da mesa diretora, a todos os vereadores mirins aqui presentes e aos demais que nos acompanham nas redes sociais. Saibam todos que estou muito feliz de retornar aqui novamente. Eu me chamo Emily e fui vereadora mirim no ano, representando a Escola João Widmer e Celso Ramos. A possibilidade de fazer escolhas pessoais parece óbvia. O bom e velho livre-arbítrio. Mas, em se tratando da reprodução feminina, muitas mulheres reclamam de encontrar diversas pressões sociais, que vão da romantização e obrigação da maternidade à criminalização do aborto e aos requisitos para a laquedura. A maternidade e o amor materno são construções e, atualmente, há uma imposição social para que a mulher se torne mãe, visto que só será possível que a mulher se torne completamente feliz virando mãe. Há quem tenha o sonho de viver a experiência de engravidar, carregar um bebê no ventre, cuidar do recém-nascido e ser responsável por ele para sempre, com todas as delícias e as dores do caminho. Mas há também quem não sinta essa vontade. E tudo bem. Ou assim deveria ser. Na prática, a mulher que diz não querer ter filhos é acusada de ser egoísta e de detestar crianças. Supõe estar destinada a ser solitária pelo resto da vida e nunca conhecer o verdadeiro amor. E não é só isso. As pessoas ainda lhe questionam se ela tem algum problema de saúde e, por último, propõem soluções infalíveis. Eu não quero ter filhos. É uma afirmação perfeitamente normal, certo? Sim, mas ainda assim assusta muita gente, principalmente se ela vem de uma mulher. Durante séculos, engravidar nunca foi uma questão para as mulheres. Ao nascer, já estava decidido que seria mãe e ponto final. Não havia uma escolha, o ideal romântico de maternidade valia ou teria que valer para todas as mulheres. Se você viesse em meados do século passado, muito provavelmente sua resposta seria, sem pestejar, de que sim, sonhe em ser mãe. Isso porque a maternidade, ao longo da história, sempre esteve vinculada à mulher como um processo tão natural de completude, que o feminino e a maternidade estavam entrelaçados. O que naquele momento ainda não era questionado era o quanto esse desejo tinha de autônomo ou se era apenas fruto de uma pressão social, que atualmente é chamada de maternidade compulsória. Maternidade compulsória é um termo usado para designar que o lugar da mulher, o papel social dela, está atrelado à sua função reprodutiva. A mulher pode ser alguém se ela for mãe. A mudança veio de forma lenta e ainda está ocorrendo. Um século atrás, a gente não tinha uma possibilidade de questionamento de maternidade. Quando as mulheres começam a conseguir o direito de trabalhar fora, porque até 1962, a mulher casada precisava pedir autorização do marido para trabalhar fora.
Então, quando a mulher consegue ocupar esse lugar de trabalho, ela é alertada para não embrutecer, porque trabalho é coisa de homem. Lugar de mulher é em casa cuidando dos filhos. Sabemos que não é assim. Não é uma doença não querer ter filhos. Muito obrigada pela atenção e obrigada, Câmara Mirim, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Agradecemos à vereadora Mirim suplente Annelise e à ex-vereadora Mirim Emily pelas palavras proferidas, pois contribuirão significativamente para o nosso crescimento como cidadãos participativos em nossa sociedade. Caso tenham outros compromissos, sintam-se à vontade. Também gostaria de agradecer a presença dos suplentes Lucas, Inês, Letícia, Thalita e Matheus Jorge. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, a vereadora Mirim Alana de Mello, da Escola Básica Municipal, professora Adelaide Stark, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Helena Lima, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Bom, preconceito. Sabemos que é um sentimento hostil, assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. Intolerância, ter um pré-julgamento. Quando falamos de preconceito, temos uma ideia antiga disso, que se resume mais em racismo, ou seja, preconceito racial, quando acredita-se que uma raça é superior à outra, mas há algo muito além disso. Em cada tipo diferente de preconceito ainda, abre-se um vão de outros pré-julgamentos. Além do racial, os mais comuns são preconceito social, onde acreditam que respeito baseia-se em status social, devido às diferenças de vida e privilégios sociais entre ricos e pobres. Intolerância religiosa, que é um sentimento de desprezo, desvalorização ou sentimento de superioridade de uma pessoa em relação a outra, que possui uma religião, fé ou conjunto de crenças diferente. É interessante observar que em diversos países, inclusive o Brasil, a intolerância religiosa é crime. Preconceito em relação à orientação sexual. Julgamento e intolerância em relação às pessoas que pertencem à comunidade LGBTQIA+, chamado de LGBTQIA+fobia ou homofobia. É o sentimento de repulsa, aversão ou ódio às pessoas de diferentes identidades de gênero e sexualidades, que muitas vezes acontecem por causas religiosas ou culturais. Preconceito de gênero, mais comum também em relação às mulheres, sendo especificadas como misoginia, a ideia de que mulheres possuem a capacidade inferior à capacidade dos homens, e é responsável por grande parte dos feminicídios. Preconceito linguístico. Pode manifestar-se como um desrespeito ao sotaque, forma de articulação da linguagem ou erros gramaticais e uso de expressões. No nosso próprio país, por exemplo, temos inúmeros sotaques e dialetos devido às diferentes regionalidades. É errado dizer que tal sotaque está errado só por ser diferente do seu. De acordo com o linguista Marcos Bagno, a língua cumpre a função de se comunicar. Se a mensagem é transmitida, pode ser recebida e compreendida, a comunicação está completa e não houve nenhum prejuízo. Preconceito cultural, mais comum entre os estrangeiros que residem em um país diferente de seu lugar de origem. Os imigrantes. É a descrição da origem cultural de uma pessoa, pode ser denominado de xenofobia. Segundo o site Toda Matéria, podemos constatar que o preconceito é transmitido culturalmente. Não é arriscado dizer, portanto, que indivíduos se tornam preconceituosos porque recebem influência do meio social no qual estão inseridos, onde o preconceito é aceito ou mesmo estimulado e praticado inconscientemente. Sim, praticamos atos preconceituosos sem ao menos perceber. Agora, 5 atitudes para combater o preconceito, descritos no Diário da Inclusão Social, são: ampliar seu conhecimento sobre, para assim procurar atender melhor e ter um conhecimento mais amplo sobre o assunto. Se manter alerta ao que é ensinado. Questionar a fim de ser justo, evitando propagar preconceitos culturais.
Visite lugares que realizem trabalhos com pessoas com deficiência, por exemplo. Se você ainda não teve a oportunidade de conviver com alguém assim, por que não visitar uma organização social, uma escola especial ou mesmo um orfanato? Quando perceber que alguém possui dificuldades de aprendizado para se comunicar ou mesmo para compreender o que se é falado, não julgue, ajude. Conversar com seus familiares e amigos sobre o assunto, conscientize eles. Busquem juntos sanar dúvidas que por vezes transformam-se em preconceito. Exerça sua cidadania. Se percebe que em seu bairro, por exemplo, faltam rampas de acesso ou que na sua escola ignoram ou maltratam pessoas com deficiência, converse com o diretor ou professora regente para melhorar isso. Isso é tudo. Obrigada pela atenção. Agora com a palavra a vereadora mirim, Emília Piaz dos Santos, da Escola Básica Municipal General Lúcio Esteves, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde. Meus cumprimentos à presidente Helena, à mesa diretora, aos demais presentes e que nos acompanham pela TVL. Hoje, faço a vocês uma pergunta. O que é arte para vocês? É claro, existem diversos tipos de arte. Não só aquelas pinturas que você vê nos museus. Pode ser também aquela peça teatral que você viu na escola. Ou aquelas danças que você viu na rua. Ou também aquela música que você escutou no rádio. Mas muitos não enxergam várias dessa modalidade como realmente arte. Muitas pessoas hoje em dia são criticadas pelo que fazem ou o que querem fazer. Desenhar não dá dinheiro. Isso não passa de uma fase. Deveria ser apenas um hobby. Por que está gastando tempo com essa baboseira? Por que a arte é vista como perda de tempo? Por que a arte é tão desvalorizada? A arte não é apenas um hobby, não é apenas uma profissão, mas é também um ótimo remédio. Muitas casas de reabilitação usam a arte de pintar, artesanato, dança, como um alívio de estresse. No nosso dia a dia, podemos também usar essas modalidades para desestressar. Às vezes não tem aquelas horas que você só quer ficar no seu canto e escutar algumas músicas? Ou quando você só quer pegar um papel e rabiscá-lo por completo? É tipo isso. Eu sou uma pessoa que adora desenhar e já escutei diversos comentários desnecessários. Eu desisti? Não. Não importa o quão ofensivos os comentários fossem, eu não desisti do meu sonho, o sonho de mostrar ao mundo que a arte é sim útil para a vida. Obrigada por me ouvirem. Com a palavra, o vereador mirim Johan de Souza Klein, da Escola de Educação Básica Pedro II, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Helena Pereira Lima, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, pessoas aqui presentes e os que nos prestigiam pelo meio de comunicação. Hoje, venho a essa tribuna falar sobre um assunto que eu tenho certeza que muitas pessoas acham que é palhaçada, uma brincadeira, uma piada, mas que na verdade não é e nunca vai ser. O racismo no Brasil é uma coisa que infelizmente é muito frequente. Ele nada mais é do que ódio, medo ou aversão a pessoas com a cor da pele preta. Mas por quê? Qual é o motivo de tanta discriminação, de tanto ódio a pessoas cuja única diferença é a cor da pele? Mas a pior parte é que, na maioria das vezes, infelizmente, as pessoas que cometem a injúria racial são inocentadas de seus atos, e, em outra parte, a culpa ainda recai sobre a vítima que sofreu o racismo. A lista de casos de racismo no Brasil é bem extensa, mas eu só vou falar daqueles que me causaram mais revolta e vergonha de viver em um país com tantas pessoas de mentalidade tão retrógrada. Temos o caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que absolveu 2 irmãos acusados de chamar um segurança negro de macaco e de dizer, de forma pejorativa, olha a sua cor. O caso ocorreu no estádio Mineirão e, segundo os 3 desembargadores que assinaram a decisão, a vítima contribuiu para justificável ira dos réus. Outra perícia solicitada pelos acusados apontou, por outro lado, que o réu chamou o segurança de palhaço e não de macaco. A defesa dos irmãos também argumentaria que o segundo réu não se referia à cor da vítima, mas à sujeira que estaria na mão do segurança. E, como disse a advogada da dupla, ele nem é negro, ele é no máximo pardo.
Também temos o caso de uma mulher negra que sofreu uma bárbara discriminação em um vagão de metrô em São Paulo. Segundo o vídeo gravado pelo irmão da vítima e seu depoimento, uma mulher teria pedido para a vítima tomar cuidado com o seu cabelo crespo, pois poderia passar alguma doença a ela. E o caso que mais me revoltou quando eu fui elaborar esse discurso foi um caso que aconteceu no dia 19 de novembro de 2020, na véspera do Dia da Consciência Negra, em que, em um supermercado do Grupo Carrefour, em Porto Alegre, um homem negro foi espancado até a morte por 2 seguranças do mercado, após um desentendimento da vítima com a funcionária do mercado. Como defesa de um dos réus, que ele afirmou que levou um soco da vítima e afirma que se excedeu. Nas imagens da câmera de segurança, é possível ver 2 homens vestindo uma roupa preta, o que aparenta ser o uniforme dos seguranças, dando socos no rosto da vítima, que já está no chão. Uma mulher que estava próxima deles parece filmar a ação dos agressores. Em seguida, já com sangue espalhado pelo chão, outras pessoas aparecem em volta do homem agredido, enquanto os 2 agressores continuam tentando mobilizá-lo no chão. A vítima, identificada como João Alberto Silveira Freitas, morreu no local. Esses casos que eu mencionei aqui... Eu quero uma parte. Concedido. Muitas pessoas acham que racismo é brincadeira. É só um comentário bobo, sendo que está tirando vidas de pessoas inocentes que não têm culpa de nada. Gente, comecem a pensar se as pessoas te julgassem por algo que você não tem culpa. Somos pessoas iguais, todos temos um coração que bate, todos respiramos, todos nascemos de uma mãe. Então, aprendam a respeitar. Aprendam a ver a pessoa como ela é. Obrigada. Agradeço a sua participação. Como eu estava dizendo, aqui eu encerro meu discurso com uma pergunta. Quantos mais de nós vão ter que morrer para entenderem que todos somos iguais? Obrigada pela atenção e uma boa tarde a todos. Com a palavra, a vereadora mirim Beatriz Caroline de Andrade, da Escola Básica Municipal, professora Hella Altenburg, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde, presidente mirim Helena Pereira Lima, e em seu nome estendo cumprimento à mesa diretora, colegas vereadores mirins, público que nos prestigia nessa Casa Legislativa e em redes sociais. A todos, uma boa tarde. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer novamente a mesa diretora do primeiro semestre. O Yuri, o ex-presidente mirim, ele pode até ser pequeno de tamanho, mas garanto que tem um grande coração. A Duda, a vice-presidente, uma garota posicionada, decidida e esforçada e muito especial. O Johan, um deus grego, não digo só de aparência, mas também de caráter e bom humor. A Emily, uma pessoa extrovertida, alegre, sorridente e muito carinhosa. Obrigada a todos vocês por fazerem o primeiro semestre tão especial como ele tinha que ser. E parabéns para vocês, essa chapa, que se dedicou e se esforçou para estar onde estão. Parabéns, vocês realmente merecem. Vim aqui hoje falar de um pedido e pedir a colaboração, inclusive, de vocês, que todos estão presentes aqui na sessão. Na rua da nossa escola, que é uma rua sem saída, há um terreno baldio que atualmente só é utilizado como viradouro, ou seja, um local para a volta de veículos ou manobra deles. Há alguns anos atrás, usávamos como área de treinamento de alguns esportes, principalmente o atletismo. Quando essa área parou de ser usufruída por conta do estado de pandemia que nos encontrávamos, a área foi tomada pelo mato. Nossa escola recebeu a reforma do telhado da quadra, que hoje nós fazemos as aulas lá. Em conversa com outros estudantes da escola, tivemos a ideia de aproveitar o espaço, coisas que todos os estudantes ali possam utilizar com segurança. E quando pensamos nesse tipo de coisa, não pensamos só em nós. E por isso lutamos pelo que queremos e pensamos à frente do que precisa ser pensado. Pensamos nos estudantes que estarão ali daqui a alguns anos. E por isso queremos transformar o local em uma sala de aula ao ar livre. Local para as aulas de leitura, de artes e tudo que for proposto por nossos professores. Temos grandes planos para esse espaço. E desde já gostaríamos de pedir a avaliação da Secretaria da Educação em conjunto com a Secretaria de Obras. E temos urgência. Antes de encerrar meu discurso, queria falar um provérbio da Bíblia, Provérbios 3, do 5 ao 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Muito obrigada pela atenção.
Com a palavra, o vereador mirim André Luiz Bratis Nazário, da Escola de Educação Básica Carlos Tachentin, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Helena, e, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial meus colegas Johan e Guilherme, que fizeram aniversário nesse mês de agosto. Tudo de bom para vocês, dois, e muitas felicidades. Entender os riscos e as consequências das drogas sobre a saúde mental e física é um dos aspectos mais importantes para conter os efeitos negativos desse problema. Além dos danos ao organismo do usuário, o uso de substâncias ilícitas gera impactos sociais e econômicos em larga escala. Nesse contexto, apresentarei um breve panorama sobre os usos de drogas no Brasil. Destacamos os efeitos que essas substâncias provocam no corpo e por que essa problemática exige intervenções urgentes. Um panorama sobre o uso de droga no Brasil, que são as drogas mais consumidas pelos brasileiros, é a maconha, o êxtase, a cocaína e principalmente nas regiões sul e sudeste que são usadas, que lideram essa prática ilícita. A fácil disponibilidade dessas substâncias contribui para elevar o consumo e, com isso, novos adeptos, sobretudo os adolescentes e jovens, se inserem no complicado submundo das drogas. Atualmente, o Brasil está trabalhando em medidas de combate ao narcotráfico, que há várias emendas tramitando no Congresso, mas essas políticas sofrem interferências de outros países latino-americanos, cuja economia depende, basicamente, do comércio dessas substâncias ilegais. A localização geográfica do Brasil favorece o mercado devido à fronteira com a Colômbia e a Bolívia, que são grandes produtos de cocaína e ópio. Com isso, nosso país tornou-se um centro distribuidor desses produtos, o que faz elevar o consumo na América Latina. Segundo o relatório do Monitor de Políticas de Drogas das Américas, MPDA, em 2018, a produção e consumo global de drogas bateram recorde. O Brasil figura na lista dos maiores consumidores do continente sul-americano. Agora eu vou falar sobre os tipos de drogas. O uso e o tráfico de drogas são dos principais problemas presentes na sociedade contemporânea. A cada vez mais, os fabricantes reformulam a composição das drogas e sintetizam novas substâncias ainda mais prejudiciais à saúde. Tendo isso em vista, apresentaremos os tipos de drogas mais comuns, que são a maconha, a cocaína, o êxtase, crack e o álcool, que eu já citei antes. A maconha, de acordo com a conclusão do Relatório Mundial sobre Drogas, recentemente divulgado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, UNODC, a maconha foi a droga mais consumida no mundo em 2016. Em nosso país, dados amplamente divulgados na mídia confirmam que mais de 1,5 milhões de brasileiros consomem maconha diariamente. Os principais grupos expostos aos efeitos do uso da maconha são adolescentes e jovens, os maiores usuários. Cocaína. Segundo dados do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, OBID, 5% dos óbitos relacionados às drogas ocorreram pelo uso de cocaína. Entre os efeitos mais graves da cocaína destacam-se as lesões cerebrais, a perda da sensibilidade das mucosas nasais e a destruição dos dentes. Quando essa droga é esfregada nos dentes ou na gengiva, ocorre uma reação química entre a cocaína e a saliva. Há então a formação de um ácido que destrói o esmalte dos dentes, deixando-os enfraquecidos e quebradiços.
Êxtase. Essa substância é muito utilizada em festas, raves ou encontros de universitários. Ela faz parte do grupo de drogas sintéticas, cujo ocorre de forma oral. Provoca alterações cerebrais em poucos minutos. Seu efeito causa uma falsa sensação de felicidade, de euforia e aumenta a libido. Qual que tá mesmo? Aqui. Crack. Essa é uma das drogas que viciam muito rapidamente durante o uso. A fumaça chega facilmente aos pulmões e dali para o cérebro. Ao alcançar as regiões cerebrais, o crack provoca a destruição dos neurônios, que pode resultar em graves lesões. Segundo uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, o Brasil ocupou o primeiro lugar no ranking de consumo de crack no mundo. O crack é uma droga de grande aceitação, devido ao baixo preço e devido à sua fácil disponibilidade. Ela é bastante comum entre moradores de ruas e por adolescentes e jovens. O álcool. Os efeitos do álcool sobre o organismo podem causar graves sequelas de lesões irreversíveis, principalmente no fígado e nas áreas cerebrais, responsáveis pelo controle da motricidade. O vício em álcool também afeta a memória, a capacidade de raciocínio e de concentração. Dados recentes alertam para o envolvimento cada vez mais precoce com o alcoolismo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mais de 50% dos estudantes do 9º ano já ingeriram bebida alcoólica. Destes, 21,4% afirmaram que já se embriagaram alguma vez na vida. Portanto, com todas essas informações que se tem, se cuidem, pois, no início, a experiência é legal, mas depois vêm as consequências. Muito obrigado. Com licença, por favor. Eu venho pedir uma parte para falar a todos que é um tema muito importante o que o André escolheu e que tem que ser divulgado, sim. Às vezes é um assunto que não é tão legal ficar falando sobre drogas e os seus efeitos. É um assunto difícil de ficar engolindo, mas é muito importante, tem que ser falado, porque não é uma coisa da hora, não é algo maneiro, não adianta querer ir no hype. E parabéns pelo tema abordado, e é muito importante lembrar que realmente não é algo legal. As drogas destroem seres humanos, pessoas, e as drogas também destroem muitas famílias. Obrigado. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo que você citou. Eu concordo com você, tudo que você falou. As drogas realmente destroem muitas pessoas e o organismo das pessoas. Tanto é que cada dia mais os brasileiros vêm usando e cada dia mais vem ganhando mais pessoas, como é que eu posso dizer? Com mais uso, vem menos função cerebral. Destrói tudo, destrói qualquer nível ciático, qualquer coisa que encaixe no corpo humano. Mas muito obrigado pelos elogios e muito obrigado pela sua ideia. Agora com a palavra o vereador mirim Matheus Brian Novaski, da Escola Básica Municipal Patrícia Helena Finar de Pegorim, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente mirim Helena Pereira Lima e, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Primeiramente, veio por meio deste pronunciamento agradecer a todos os vereadores mirins que deram um voto de confiança para mim e para os outros membros da atual mesa diretora. Digo que esta é uma enorme oportunidade e um grande privilégio de estarmos sentados na mesa diretora da Câmara Municipal de Blumenau. Digo a vocês também que vamos nos inspirar muito na mesa diretora passada, que fez um ótimo trabalho em seu mandato. Neste pronunciamento, não vim apenas agradecer, mas vim também falar sobre a importância de termos um tempo de descanso no meio de tantos conflitos em nossas vidas. De acordo com o site Veja Saúde, em uma sociedade de excesso de trabalho, onde tudo acontece em ritmo rápido e gera tanta ansiedade, a grande quantidade de tarefas e a desorganização da agenda, ou a falta dela, potencializam o estresse e a ansiedade. É diante deste cenário
que a ideia de desacelerar e aproveitar momentos de ócio e descanso não planejados ganha cada vez mais espaço em meio de tanta agitação. Essa necessidade de fazer nada parece ter surgido após quase 2 anos de pandemia, que forçou o trabalho a se misturar com o ambiente de lazer e repouso. Na busca do bem-estar mental, não só o ócio tem um papel importante, mas também é importante programarmos a nossa rotina com horários definidos para comer, dormir, trabalhar, estudar, praticar um esporte ou atividade física, incluindo momentos de pausa. Diminuir a necessidade de tomar decisões faz com que a pessoa continue a agir não somente por vontade ou ânimo, mas por hábito. É válido destacar que o dia a dia não precisa ser entediante, sem espaço para inovações ou fugas das tarefas cotidianas. Pelo contrário, podemos e devemos incluir momentos de distração. Em casos graves de depressão, quando qualquer atividade da rotina parece extremamente complexa e a pessoa se vê incapaz de realizá-la, parte do tratamento inclui, em longo prazo, estabelecer hábitos saudáveis que proporcionam criar uma rotina. Uma coisa importante de sabermos é que a pausa não é uma perca de tempo, mas sim é um espaço para otimizar tempo. Muitas vezes, o ócio é confundido como preguiça, e é por isso é desvalorizado e desencorajado. Mas, para o bem-estar mental, é imprescindível quebrar esse padrão. Mas isso já foi comprovado pela ciência que o ócio faz bem para a saúde mental. Agradeço pela atenção. Com a palavra, o vereador Mirim Yuri Mendes Cobos Balint, da Escola de Educação Básica Luther Creek, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a ilustríssima presidente Mirim, Helena Pereira. Juntamente a ela, cumprimento o restante da mesa diretora, colegas vereadores mirins e público via internet e TVL. A todos uma boa tarde. Antes de ir direto ao tema que trouxe para o meu pronunciamento, queria parabenizar a mesa diretora eleita e a chapa número 1, que acabou não sendo eleita, mas merece mesmo assim os parabéns pela coragem de terem tentado a eleição. E parabéns às duas, creio que vocês substituirão a gente com uma forma muito melhor do que a nossa, e espero que o trabalho de vocês vai ser tão gratificante quanto o nosso. Voltando, eu vim trazer a vocês um assunto sobre os nossos problemas pessoais que às vezes tanto nos assombram. E por que nós devemos tratá-los? Primeiro, para isso, nós devemos identificá-los, descobrindo quais são esses problemas, de onde vêm, para então começarmos a enfrentá-los, sendo que todos nós possuímos alguns. Após isso, devemos, com a ajuda de alguém, de algum familiar, de algum amigo, ou de pessoas especializadas, tentar identificar o que nos afeta e, com essa ajuda, nós combatermos isso. Pois hoje em dia a maioria dos jovens, adultos e até crianças possuem problemas cada vez mais sofrendo com isso e sozinhas, sendo que muitas vezes alguém poderia estar com ela, ajudá-la, orientá-la e mais. Não podemos deixar que tais problemas persistam em nossa sociedade. E devemos de forma consciente combatê-los. E é com isso que conto em trazer este tema aqui para a Câmara. Esses problemas que tanto nos assombram, creio que todos nós aqui temos algum, e eu acredito que com a ajuda de algum amigo, de algum familiar, às vezes possa parecer que ninguém possa nos ajudar, mas acredito que em qualquer hora alguma alma enviada por Deus, que eu acredito vai aparecer e aconselhá-los a fazer o bem, ou vocês mesmos podem ser essa alma, aconselhar o bem na vida de alguém. Sabe que qualquer simples gesto de bom grato, de amor ao coração, pode mudar o dia de alguém para feliz ou para triste. Então, nós devemos ter cuidado a quem nós queremos aconselhar, o que nós iremos falar e se é o certo falar naquilo naquela hora. Porque, às vezes, nós vamos para tentar fazer o bem, só que, por sermos mal compreendidos, acabamos fazendo mal sem querer.
Então, devemos pensar muito bem, mas sim ajudar e também pensar em ser ajudado. Às vezes, o nosso egoísmo de não preciso de ajuda, eu fico bem sozinho, o nosso egoísmo pode acabar nos cegando e a gente ficando pior. E assim, entrando num caminho sem volta. Agradeço imensamente pelo tempo proferido e também por ouvirem. Uma boa tarde a todos. Com a palavra, o vereador mirim Samuel Henrique Batista, do Colégio Shalom, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara, Helena Pereira Lima, a mesa diretora, os demais vereadores mirins, as lideranças aqui presentes, os que nos acompanham nas mídias da TVL, a todos uma boa tarde. Hoje venho falar sobre a importância dos parques e praças para as cidades. Antes de tudo, primeiramente, quero também parabenizar a Escola do Mateus, que completou 25 anos no último dia 4 de agosto. Então, voltando, os parques e praças urbanos são áreas verdes que podem trazer qualidade de vida para a população, pois proporcionam contato com a natureza e suas estruturas e qualidade ambiental. Quando adequadas e atrativas, são determinantes para a realização de atividades física e lazer. Essas atividades fazem diferentes benefícios psicológicos, sociais, físicos à saúde dos indivíduos, como, por exemplo, a redução do sedentarismo e amenizar o estresse do cotidiano urbano. Assim, o planejamento correto e a conservação de parques públicos se revelam como significativa estratégica para uma política efetiva do projeto urbano e de saúde pública. Resolvi falar sobre esse tema hoje, pois comecei um trabalho de fiscalização nas praças e parques da cidade, buscando diretamente na comunidade local possíveis melhorias, seguidas da manutenção das estruturas já existentes. Então, como já citado aqui, eu estou indo atrás dos parques, praças públicas que não estão tendo uma devida manutenção ou que estão também abandonados e dando a real importância e o real valor a esses espaços, pois sabemos que Blumenau é uma cidade de tamanho territorial considerável grande e também de ficar se deslocando de uma ponta a outra da cidade para as pessoas que não moram tão próximo ao centro, às vezes não é uma tarefa muito desejada. Agradeço o tempo de todos e a atenção, desejo uma boa tarde. Obrigado. Não também deixando de parabenizar a Chapa 2, que foi eleita a mesa diretora, a qual faço parte, também a Chapa 1, que participou num clima muito bom. Parabéns, vocês se esforçaram bastante, creio que também poderiam cumprir esse papel com grande excelência. Obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Rafaela de Siqueira Pereira, da Escola de Educação Básica Padre José Maurício, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente da Câmara Mirim de Blumenau, Helena Pereira Lima, em nome de quem cumprimento o restante da mesa diretora, todos aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais e TVL, e também gostaria de cumprimentar de forma especial e com muito carinho a ex-vereadora mirim, Emily da Silva. Para todos, uma boa tarde. Transtornos alimentares são caracterizados por perturbações no comportamento alimentar, podendo levar ao emagrecimento extremo, à obesidade ou outros problemas físicos. Imagine que uma pessoa que tem comportamento alimentar funcional, o momento de refeições é, em sua maioria, agradável, prazeroso e afetuoso. Já para uma pessoa que convive com transtorno alimentar, por sua vez, pode ser uma grande tortura. E não é exagero. Essas pessoas vivenciam um pensamento fixo em comida, em corpo, como se a vida se resumisse nisso. Planejar a comida pode ser um grande caos. Preparar, comer e vivenciar toda essa experiência
E o grande atrito é aceitar que nós precisamos comer. Pessoas com transtornos alimentares são encorajadas pelo adoecimento social, do corpo magro e da cultura da nossa sociedade. Cultura essa que enfia a goela abaixo, que comer bem é comer menos, que passar fome para emagrecer é correto, e que você passa a escutar aquela voz na sua cabeça que julga cada ato seu. Enquanto você segue as regras do transtorno alimentar, enquanto você obedece à voz que diz que você deve pular a próxima refeição, que você já comeu demais ontem, então hoje não precisa comer, que você precisa pular a próxima refeição para compensar, que você deve fazer mais uma horinha de exercícios, que você só vai ser suficiente se você perder peso. Mas essa voz vai ficar ali presente, mas seu cérebro vai criar mecanismos que entendam que comer aquilo é errado, é proibido, engorda ou faz mal. E seu corpo e mente vão reagir dessa forma, com ansiedade, com tremores, taquicardia, medo irracional, medo do alimento e de ganhar peso. Quanto mais você der ouvidos a essa voz, mais forte e presente ela vai ficando. Por isso, no tratamento, é necessário que você desafie a voz do transtorno alimentar. Não é fácil, mas é necessário. Você deve parar de dar poder ao transtorno alimentar, então seu cérebro vai associar e entender que não há perigo nenhum naquilo. Que você não vai morrer, não corre risco. Você comeu e absolutamente nada aconteceu. A voz, então, vai deixando de ter força. Aos poucos, vai enfraquecendo. E você vai lidando melhor com ela. Então, vai ficando mais fácil. Dar o primeiro passo é o mais importante e, muitas vezes, o mais difícil. Uma parte. Por favor. Quem tem transtorno alimentar não se enxerga da maneira que você enxerga ela. O transtorno alimentar pode ser por doenças genéticas ou traumas de infância. Então, caso você não seja um médico ou um terapeuta especializado nessa área, não faça comentários desnecessários. Você não sabe pelo que a pessoa está passando. E caso conheça alguém, procure ajuda. Procure ajuda antes de tudo. Você não é especializado nisso para dizer qualquer coisa para aquela pessoa. Obrigada. Obrigada. É exatamente isso. O transtorno alimentar é um problema psicológico que afeta a nossa mente, afeta nós mesmos. Então, por isso, procure a ajuda de um profissional, da mesma forma que a Amanda falou. Pedir ajuda não é fraqueza, mas sim um ato de coragem. Transtorno alimentar não é frescura, não é fracasso. É coisa séria e merece ser tratado com atenção e com empatia. É isso. Muito obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora Mirim Andriele Camille Hitzky, da Escola Básica Municipal, professor Rodolfo Hollenweger, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de iniciar cumprimentando a excelentíssima presidente Mirim, Helena, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, públicos e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação e agora. Há menos de 2 meses estive aqui nessa tribuna falando de um assunto que para mim é inaceitável. Nossa sociedade está cada vez mais homofóbica. Recentemente, rodando as redes sociais, encontrei a seguinte notícia: pai estupra filha lésbica para fazer ela virar mulher. Eu fiquei completamente sem reação. Fui pesquisar para tentar entender o que havia acontecido. Descobri que não estávamos falando apenas de um caso. Existem milhares de casos como este e que não são mostrados na mídia. Lendo as manchetes, senti um nojo imenso. Pai estupra a filha lésbica para mostrar que sexo é melhor com um homem, ou até para fazer a filha aprender a gostar de homem. Pais, eles não entendem, eles são as pessoas que nos criam, nos amam independente de tudo. Se você gosta de homem, tudo bem, isso é amar, não é? E por que gostar de mulher seria diferente? O que isso tem de diferente? Nada, exatamente nada. No fim, você está apenas amando. E não, isso não é apenas uma fase, como algumas pessoas falam. Não é só a adolescência, então respeite. Estamos apenas amando. A nossa luta é pelo direito de amar quem quisermos e a si mesmos. Nossas identidades e orientações não precisam ser escondidas. Obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador Mirim Guilherme Fernandes Abanais, da Escola Básica Municipal Bilingue, professor Fernando Osterman, que dispõe de 5 minutos.
Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Helena Lima, em seu nome cumprimento demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, também que nos acompanham pelas redes sociais e canal da TVL. As fiscalizações na cidade. Pensando na estrutura da cidade de Blumenau, podemos perceber que as ruas estão tendo um cuidado melhor, também estão ampliando pontos de lazer, pontos turísticos, bairros grandes e perto do centro. Estão recebendo uma atenção maior. Porém, temos vários problemas com bairros pequenos que estão sendo esquecidos, com ruas com má condições, calçados sem acessibilidade, e um dos grandes problemas são os postos de energia. Pela falta de fiscalização e manutenção, acabam se deteriorando, principalmente onde ocorrem enchentes. Os riscos de não houver fiscalizações são os carros baterem forte por falta de luz ou acabarem se perdendo. Sem contar que os postes acabam se deteriorando com o tempo, e que pode gerar desgaste dos fios e o rompimento dos mesmos, podendo acontecer uma tragédia, como, por exemplo, um poste acabar caindo em cima de um carro ou de um pedestre. Dessa forma, percebemos quão importante é a fiscalização dos postes da cidade, principalmente nos bairros pequenos e grandes, porque é um tipo de fiscalização esquecida. É muito importante. Agradeço a atenção e desejo uma ótima semana a todos. Com a palavra, a vereadora mirim, Julie Weber, da Escola Básica Municipal Tiradentes, e professora Júlia, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara. Em seu nome, cumprimento os demais da mesa de diretores, colegas vereadores mirins, público e o que nos prestigiam pelas redes sociais. A todos uma boa tarde. Hoje vim falar sobre culpa. Culpa é um sentimento horrível, não é? A maioria das pessoas já sentiu culpa, mas algumas pessoas guardam essa culpa para si e não contam para ninguém, e isso pode custar um preço muito caro, pois algumas das situações as pessoas cometem suicídio por causa dessa culpa, pois essa pessoa carrega um fardo além da compreensão. Um conselho para vocês que sofrem ou veem uma pessoa sofrer por causa dessa culpa: não guarde tudo para si. Conte para uma pessoa próxima e desabafe todos os sentimentos que você está guardando. É melhor falar a verdade do que se matar, porque não vale a pena se matar por causa de uma culpa. Todo mundo sente culpa, então saiba que você não está sozinho e sempre vai ter o apoio na sua vida. Obrigada pela sua atenção e tenha uma boa tarde. Com a palavra, a vereadora mirim Amanda Eduarda Ferreira, da Escola Cívico-Militar de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara mirim, Helena Lima, e, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação, e, em especial, a ex-vereadora mirim, Emily da Silva. Hoje venho contar sobre a maravilhosa experiência que vivi nesse último fim de semana. Sexta-feira fui para um retiro da Força Team, no sítio das Figueiras, em Biguaçu. Eu estava muito ansiosa, pois era o meu primeiro retiro, e, ao mesmo tempo, não queria criar expectativas com medo de me decepcionar. Fazia tempo que eu estava muito perdida e cansada de tudo, e o retiro era uma das minhas últimas esperanças. Logo no ônibus, conheci pessoas maravilhosas que me fizeram criar várias expectativas sobre o retiro, e não me arrependo. O pessoal era animado e divertido, cantamos vários louvores e, apesar de eu não conhecer todos, acabei entrando no clima e cantando junto. Depois de 2 horas de viagem, chegamos e o lugar era incrível. Dividi o quarto com as melhores pessoas desse mundo, que me ajudaram muito e me acalmaram em várias situações. Com licença. Gostaria Essas meninas me trouxeram... Gostaria de solicitar uma parte. Eu fui para um retiro também há 2 semanas atrás, e eu já estava com as minhas expectativas baixas, por era o meu segundo retiro, e no primeiro já não tinha muitas expectativas, e acabou que isso não foi como eu queria. Nesse segundo, minhas expectativas estavam mais baixas ainda, só que, como você falou, às vezes a gente conhece as pessoas e elas nos encorajam a ter expectativas, e quando a gente cria expectativa, aí mesmo que elas são além do normal. Muitas das vezes, a gente precisa de pessoas que nos apoiem ou que nos façam perder o medo,
para que a gente seja impulsionado para qualquer coisa, para criar expectativas ou, inclusive, para perdê-las quando for necessário. E é muito bom ter essas pessoas ao nosso lado, inclusive amigos ou pessoas que a gente não conhece, que nos impulsionam para ter essas expectativas para que elas sejam supridas. E esses retiros são ótimos, principalmente para quem precisa desses tipos de coisa. Também estava acabada quando eu fui e voltei restaurada. Isso é muito bom, porque é um restauro para a alma e para tudo que a gente precisa. Obrigada. Todos precisamos de alguém que nos apoie nos momentos difíceis. Obrigada. No primeiro culto da noite, eu já me enchi de amor e expectativas. Me emocionei muito e, no final, me senti muito leve. Mas nada se compara ao último culto de sábado à noite. Nunca vi uma presença tão forte de Deus em algum lugar como naquele culto. Nunca tinha sentido Deus como senti aquele dia, e foi uma experiência inexplicável. Quero agradecer em especial um dos meus líderes, o Dalvan, que me abraçou quando eu mais precisei e me mostrou que não estou sozinha. Ao Lucas, que sem perceber fez eu me sentir menos sozinha e protegida, tirando os mais sinceros sorrisos de mim. A todos que ajudaram para que o retiro acontecesse e todas as pessoas que conheci e me ensinaram a ver como Deus é bom. Nada nunca vai se comparar a esse fim de semana. Minha fé em Deus só aumentou e finalmente consegui me entregar totalmente a Ele. Perguntei para algumas amizades incríveis que fiz no retiro de como foi a experiência deles e a resposta foi: foi uma experiência inexplicável, porque apesar de não saber explicar, foi uma coisa única, que sempre vou lembrar, sentir o Espírito Santo descer sobre mim e, claro, foi um novo aprendizado que vou levar para o resto da vida. Para mim, o retiro foi o ponto principal do meu reencontro com Deus. Lá senti e Ele respondeu todas as minhas dúvidas e aflições. Saí de lá tão cheia de certeza e amor. Lá também me aproximei de pessoas incríveis e conheci pessoas maravilhosas. Sou grata por cada minuto lá. Então, deixo aqui para vocês essa experiência. Segunda pergunta: será que você realmente está sendo intencional e seguindo o seu propósito com Deus? Se você sequer se questionou sobre essa pergunta, deveria experimentar ir para um retiro também. E se reencontrar com Deus, todos deveríamos ter a experiência pelo menos uma vez. Porque Deus, quando mais me senti sozinha, veio e me abraçou. E digo para vocês que Ele e apenas Ele é o caminho certo a se seguir. Depois que você entende que só conquistou tudo até hoje porque Deus te amou a primeiro, nunca mais vai se sentir sozinho. Eu nunca mais me senti sozinha e tão feliz e segura como nesses últimos 3 dias. E agradeço a Força Team por isso. Passo a palavra ao vice-presidente, vereador Mirim, Matheus Brian Novaski, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora Mirim Helena Pereira Lima, da Escola Básica Municipal, professor Oscar Umberraum, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o vice-presidente Matheus Brian e, em seu nome, cumprimento os demais integrantes da mesa, colegas vereadores mirins, demais autoridades, o público aqui presente e também os telespectadores da TVL Blumenau e das redes sociais. A todos uma boa tarde. O Dia Internacional da Igualdade Feminina, dia 26 de agosto, é uma data que reforça a necessidade de debate e de ações efetivas para o alcance da equidade nas mais diferentes esferas da sociedade. Uma das desigualdades que mais percebemos em nossa sociedade é a desigualdade de gênero, sendo vista no mais simples, como em conversa com colegas, até o mercado de trabalho e crimes. Desde que me entendo por gente, eu aprendo que na história as mulheres sempre foram vistas como seres inferiores aos homens. As mulheres não tinham direito de voto. No Brasil, elas sempre foram levadas a ser o papel de donas de casa, mães e cozinheiras, e sempre foram impedidas de conquistarem direitos trabalhistas. Mas precisamos atualizar essa página. Atualmente, as mulheres têm direito a voto, têm uma certa liberdade na maioria dos países, e o movimento Girl Power, em português, empoderamento feminino, se torna cada dia maior. Isso vem ajudando a melhorar a sociedade. As mulheres agora têm muitos direitos básicos que antes não tinham. Mas também não podemos pensar que tudo são flores. A desigualdade de gênero é vista em muitos momentos nos dias de hoje, principalmente no mercado de trabalho em relação aos crimes, como havia dito antes. Falando do mercado de trabalho, a diferença salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função aumentou para 22% no ano passado. Se todos dizem que nós precisamos ter mais reconhecimento à igualdade de gênero e fazer debates,
Por que não começam melhorando o que está na nossa frente? O mercado de trabalho é o nosso futuro, é a nossa vida. A gente precisa de uma melhora nisso. Em relação aos crimes, nós temos até a Lei Maria da Penha. Nós tivemos que criar uma lei contra a violência contra a mulher para nos sentirmos seguras. Infelizmente, não faz todo o trabalho. Porque todo dia temos medo de andar na rua, porque temos grandes chances de sermos assediadas e escutar comentários e buzinas desnecessárias. E se nós reclamarmos disso, dizem, mas qual era a roupa que você estava usando? Então eu pergunto, quando roupa começou a ser motivo de assédio, abuso ou estupro? Isso quer dizer que você acha que nós somos apenas o nosso corpo? Porque se uma roupa importa tanto, sinto lhe dizer que é exatamente o que você está dizendo. Outra situação é nas escolas. Sempre nos dizem, mas a sua roupa estava distraindo os garotos na escola. Estava distraindo eles por quê? Porque eles não conseguem se controlar? Porque ninguém os ensina a entender que nós somos muito mais do que nossos corpos? Porque se for assim, acho que tem garotos que precisam entrar na escola com um saco na cabeça, sabe? Porque a beleza deles está incomodando as pessoas. Essas falas machistas simplesmente não fazem sentido. Se você pergunta o porquê dessas pessoas machistas darem esses argumentos, elas vão ficar gaguejando, porque sabem que estão errados. E como disse Amanda Lovelace em um de seus livros, dizer que nem todos os homens têm más intenções não me ajuda a me sentir segura. Depois que eu deixar você, nada terá mudado. E eu ainda terei medo de sair de casa depois do pôr do sol. Ainda sentirei conforto com as chaves na mão como uma arma. Ainda vou questionar as intenções de cada homem que eu conhecer. Ainda vou me perguntar quando eu me tornei uma história feita para alertar as filhas de outras pessoas. E ainda vou chorar quando ligar a televisão e ver que, mais uma vez, outro homem se safou do que eles sempre parecem se safar. Eu não sou aquela que tem que mudar a maneira de pensar ou agir. Eles é que têm. Nós precisamos continuar lutando contra o estupro, contra o abuso. Nós não merecemos sofrer isso. Nunca merecemos. Ninguém merece. A sociedade nos faz pensar que nós somos o problema. Agora, não apenas nos crimes, mas nas conversas. Eu não sou a maluca da relação. Talvez eu esteja apenas reagindo racionalmente. Mas a sociedade, de alguma maneira, nos convenceu que nós sermos abusadas, maltratadas e desprezadas é completamente normal. Temos que resistir a tanta coisa, mas é assim que as coisas parecem funcionar. Porém, eu não vou aceitar isso. Jamais. Vou continuar lutando pelo reconhecimento da igualdade, continuar lutando contra todos esses crimes e preconceitos. Nós merecemos muito mais que isso. Não vamos parar. Vamos continuar tentando até conseguirmos o que tanto queremos, a liberdade. Então, quem está comigo? Obrigada pela atenção. Devolvo a palavra à presidente Mirim Helena Pereira Lima para dar continuidade aos trabalhos. Atenção, senhoras e senhores, vereadores mirins, que o início da ordem do dia com a discussão e votação das seguintes proposições. Requerimento 26, 2022. Vereadora Beatriz Caroline de Andrade. A vereadora Mirim, Beatriz Caroline de Andrade, requer à mesa diretora que, após ouvir o plenário, encaminhe o pedido de providências no sentido que seja feita uma sala ao ar livre no terreno baldio, não utilizado e localizado acima da escola básica municipal Hela Altenburg. O pedido se faz necessário, tendo em vista que o terreno baldio só está sendo utilizado para manobras de carros e se pode transformar em algo mais útil para a escola. Em discussão. Uma parte, por favor. Então, venho aqui para falar que a sua ideia, a sua proposta é muito boa, tendo em vista que também a sala ao ar livre é um projeto de baixo custo ao município, e levando em conta também que estar ao ar livre, estar exposto ao verde, a um contato mais direto com a natureza, acalma a mente das crianças, possibilita muitos estudos na parte científica e é um projeto muito interessante para ser levado a todos os lugares de Blumenau, também tendo em vista que o terreno está lá sem nenhuma serventia.
Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa do seu requerimento. Bom, como o próprio vereador Mirim Samuel disse, isso será algo útil. Nós não queremos limitar a volta e a manobra de carros. Inclusive, como essa rua é sem saída, na rua tem um limite e depois tem o terreno. A gente quer deixar a rua liberada para os carros, porque a gente sabe que é necessário realmente fazer a volta, já que não tem lugar na rua. Então, eles podem estar lá em cima e virar a volta, mas eles não precisam invadir o terreno baldio, inclusive porque carros não têm mais como invadir, porque o mato tomou conta de tudo. E aquilo pode ser utilizado para um bem maior para todos os alunos que utilizam, inclusive não só para a gente, e para os alunos que virão. E como o Samuel mesmo disse, isso é uma liberdade. A gente se desestressa, a gente pensa em novas coisas e isso nos alivia. O estresse acaba passando quando a gente está em um lugar mais livre. Muitos alunos, se você perguntar para a maioria deles, não gostam de ficar presos em salas de aula, porque muitas das vezes é uma prisão para um ponto de vista de alguns. A liberdade é algo que é para todos, como se fosse uma quadra, porém ao ar livre para a gente ter ideias e inspirações diferentes. Obrigada. Não havendo quem mais queira discutir, coloco em votação. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado. Moção 1/2022, vereador Mirim, Matheus Brian Novasque. Fechou a sessão aí no computador, caiu, tá? Então nós vamos fazer o encerramento da sessão e você volta na semana que vem. Tem isso aí? Isso. Nada mais. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária mirim, a realizar-se no dia 22 de agosto, às 9 horas, nesta Casa Legislativa. A todos uma boa tarde.